Olá, meus amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast X Ideias e Soluções. Nosso podcast que discute as melhores ideias para os problemas da cidade, para os problemas do país, para qualquer problema que a gente enfrente na vida. E hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, César Oleski. César é dentista de formação, empreendedor, empresário e também candidato à presidência do Conselho Regional de Odontologia aqui do Distrito Federal. Nós vamos contar um pouquinho da história do César até ele chegar nesse momento e vamos falar principalmente e especialmente nesse programa sobre a candidatura dele ao CRO aqui no DF. César, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao X Ideias e Soluções. Obrigado, Cacheta. Como você mesmo falou, nós somos amigos há um bom tempo já, nessa caminhada de ideias nossas que confluem, e eu fico à sua disposição. Pode perguntar o que você quiser. Muito Vou tentar obrigado. responder da maneira mais correta possível, dentro do que eu penso mesmo. Aqui sem milindre, César, Sem nada. sem se preocupar com cancelamento, com politicamente correto, vamos falar aquilo que a gente acredita mesmo, né? Exato. Mas antes de entrar nessa questão da sua candidatura ao CRO-DF, vamos contar um pouquinho da sua história. Você nasceu aqui em Brasília? Não, eu nasci no Paraná, numa cidade chamada União da Vitória, mas meu pai veio para cá quando eu tinha 2 anos de idade. Então meus pais vieram para cá, meu pai é funcionário público, e aí eu praticamente sou candango, né, porque eu passei a minha vida inteira aqui, formei aqui na UNB em odontologia, e casei aqui e moro aqui com minha esposa e meus filhos. É parecido com a minha história também. Eu vim para cá na década de 80, meados ali da década de 80, 5 anos de idade. Também me considero já um candango, eu nasci em Minas, Patos de Minas, mas a gente cresce aqui na cidade, passa a vida inteira aqui, né, César? E a gente acaba É, criando uma então, identidade com a cidade. totalmente, totalmente. E você lembra onde é que você estudou? Onde é que você morava? Onde é que você estudou nessa tua trajetória aqui em Lembro, Brasília? lembro, lembro. Eu estudei, vamos pegar o segundo grau, eu estudei no Colégio Leonardo da Vinci, era na Asa Sul, na década de 90. Vou pegar a partir do segundo grau, né? Beleza. Eu morei na 112 Norte, né? Onde eram quadras totalmente diferentes do que é hoje. Naquela época era mais vazio, a Asa Norte, né? Vazio, e era uma quadra jovem, né? Os pais eram jovens, então os filhos eram jovens. Então você tinha a turma da quadra, a turma da escola. Então você descia ali, né, como o candango fala, por debaixo do bloco e brincava ali, fazia suas amizades, interagia com todo mundo, e fiz o segundo grau no Leonardo da Vinci. Depois eu passei em odontologia na UNB, na Universidade de Brasília, e fiz, né, os 5 anos da graduação lá até me formar. Morei na 112 Norte com meus pais até me casar. Aí até mudei para o condomínio solar de Brasília. Mora lá até hoje. Moro lá até agora. Legal. E como é que foi a sua experiência ali de fazer a universidade na UNB? Olha, na Porque hoje época, né, então eu pergunto isso porque hoje tem as coisas, muitos estigmas, as né? coisas parece que mudaram da década de 90 para cá, né? Então, Mudaram muito. muito Muita ideologizado a Muita universidade, muita lacração, lacração. isso. Bom, na nossa época, não tinha isso dessa forma. Eu entrei em 92, saí em 97. Então a gente não sentia essa lacração, tá? A gente não tinha nenhum tipo, praticamente você não tinha nenhum posicionamento político dentro da UNB, explícito. Você poderia ser era até, digamos assim, inerte se alguém fosse de um posicionamento político. Não tinha ninguém lá falando, ou um professor falando, simplesmente era ignorado. Mas, Cacheta, não sei se você vai entender, coisas que eu vi depois. O que era ensinado pra gente era, por exemplo, muito mais esquerdista e marxista do que hoje o que a gente aprendeu fora da faculdade. Não na parte técnica, isso em odontologia, né? Por exemplo, eu tive aula com um professor, não vou falar o nome dele, de odontologia social. E a grande ideia dele, inclusive fez parte do governo Sarney, né? Que já era bem para trás, não era naquela época que eu fazia. E a grande ideia dele era que não faltava dinheiro para a saúde, que você tinha o financiamento público, que é o SUS hoje, né? Você tinha os convênios que as pessoas pagam e você tinha as consultas particulares.
Se você pegasse todo esse dinheiro, dava para fazer uma saúde de qualidade para todo mundo. Quer dizer, ele queria confiscar o pouco do particular que existia, e a gente ficava escutando aquilo, entendeu. Mas não tinha lacração, não tinha nada diretamente político, mas era uma formação, sempre que ia para esse lado social, totalmente de esquerda. É, só o nome da matéria já dá pra dar uma desconfiada, Hoje né, odontologia hoje a gente social. desconfia, né. É, na época passou despercebido, e Totalmente. também acho que por conta da idade, né, quando a gente está na faculdade e universidade, não tem a maturidade que a gente adquire depois quando você vai para o mercado de trabalho, para sua vida profissional, você vê que as coisas não são bem daquele jeito como o pessoal tende a pregar lá dentro É, da mas a questão da universidade. lacração não tinha, né, pelo É, menos isso a gente se livrou. é. Hoje está tendo casos, Esdrúxulos, né, absurdos aí dentro da universidade, assim, enfim, mas não é o nosso tema aqui hoje. E por aham. que você escolheu, ser dentista, o curso de dentista? Olha, na época era um curso, né, muito promissor, um curso difícil de passar na Universidade de Brasília, eram só 20 vagas, então foi extremamente era um curso bem concorrido, você tinha, uma projeção de remuneração muito boa, pela falta de profissionais que tinham no mercado. E assim, na época você é muito jovem, né, 17 para 18 anos, você tem que escolher alguma coisa. Então, dentre essas coisas, eu gostava tanto dessa parte como da parte de engenharia mecânica, perto de diferentes, né, mas eu gostava. Eu passei em engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina e logo depois passei, antes de ser chamado, passei em odontologia aqui. Como eu morava aqui, eu desisti da vaga lá na Federal de Santa Catarina e cursei odontologia. Mas é aquelas escolhas de jovem mesmo. Vai e sua vida vai para aquele lado. Mas você foi gostando ali do Sim, curso sim, sim. durante, porque às vezes a pessoa começa e vê que não é aquilo e desiste e vai para outro lugar, outro É, curso. Você foi seguindo carreira, você se formou, e depois que você se formou, você abriu um consultório, você foi trabalhar em um consultório, qual foi seu primeiro emprego ali, depois eu de me formado? eu me formei em 97. Eu entrei num meu primeiro emprego foi um projeto social do Cristóvão Buarque, chamava Saúde em Casa, precursor do Saúde da Família, dos bolsos. Uhum. Ele contratou médicos e dentistas, e eu trabalhei acho que um ano junto num local lá em Sobradinho 2, onde você dava assistência a pessoas carentes. Só que depois o Cristóvão perdeu as eleições por Roriz, e ele mudou o nome de Saúde em Casa para Saúde da Família, e simplesmente trocou todo mundo, né, então acabou que aquilo era você não tinha estabilidade nenhuma. Quando ele trocou todo mundo, eu saí desse emprego, fiz concurso para a Secretaria de Saúde, onde eu entrei, eu me destacava muito na área de cirurgia, então eu fui lotado no Hospital de Base do Distrito Federal, porque eu já tinha feito vários estágios lá, né, nessa época, logo depois de formado. Fiz a minha especialização em cirurgia bucomaxilofacial, que é a minha especialidade até hoje lá, né, era em estilo de residência, foram 3 anos fazendo essa especialidade, e continuei por 10 anos no Hospital de Base, até que eu pedi demissão em 2010, né, para seguir. Concomitante com isso, eu abri uma empresa que se chamava Bioparts, que eu tenho ela até hoje, de tecnologia, né, dessa parte de biomodelagem 3D, próteses 3D para a parte de cirurgia bucomaxilofacial e parte de implantes dentários. Você trabalhou um bom tempo ali no governo então, do DF. Trabalhei funcionário Sempre público no mesmo, hospital de base? sempre no hospital de base. Cara, como é que você conseguiu ficar no hospital de base? Porque as poucas vezes que eu entrei no hospital de base, era terror e pânico, assim, eu não entendia, principalmente os médicos, né, talvez o dentista fosse lá no Não, a mesma bastidor fosse mais coisa, a tranquilo. bucomaxila é junto ali, É né. junto É ali, a né? trauma facial, todo quem faz é a bucomaxila. Aliás, é uma coisa, depois a gente vai entrar nesse ponto, a gente já discutiu, por exemplo, se você fraturar uma mandíbula ou um osso aqui da maçã do rosto zigomático, né, ou o nariz, né, uma batida de carro numa briga, não tem uma especialidade médica que cuide de você. A especialidade que cuida de você é bucomaxilofacial. Você vai para o centro cirúrgico, o anestesista médico vai te anestesiar e nós vamos entrar para fazer a cirurgia. E quem E aprende é o é o dentista. dentista, é uma É formação o do dentista. cirurgião dentista, né, chama cirurgião Ciru dentista. esse é um fato interessante, né, porque por que que o nosso nome é cirurgião dentista? Porque ele é a única especialidade dentro da área de saúde onde você sai formado da faculdade como cirurgião. Você opera, você pega no bisturi e você opera muitas vezes. Então você sai sabendo operar, suturar, tirar. A medicina, ele sai médico,
Mas para ele se tornar um cirurgião, ele tem que fazer uma residência para entrar, porque eles não têm essa formação de cirurgia com toda essa carga horária na graduação. Por isso que é um cirurgião dentista. Legal. No hospital de base, né, falando a sua pergunta, a gente aprende, né? A gente entende como que funciona É aquele porque você vê de processo. tudo ali o tempo todo, né, chega todo tipo de caso. Naquela época a gente pegava praticamente do sul da Bahia, né, de Salvador tinha um hospital de bucomaxilo muito bom lá, mas ali abaixo de Salvador, vai chegando perto de Barreiras, já era só com a gente, e ia até, né, pegava toda essa área, mais pro norte ali a parte, e até próximo de Goiânia, e Goiânia também já tem um outro hospital bom. Mas ali a gente pegava tudo, todos os acidentes e tudo. Então você tem, assim, realmente um aprendizado muito grande, como é que as coisas funcionam e o que que as coisas também não funcionam dentro de um serviço público. O que que ele traz para a sociedade e o que que ele não traz para a sociedade. Legal. E aí você ficou lá, mas você já tinha uma veia empreendedora, Já né, estava você já trabalhando. abriu uma empresa paralelamente para fazer outras coisas. Isso é por conta do seu pensamento mais liberal, conservador? Você teve Não. enfrentou problemas lá no hospital de base e falou: "Cara, isso aqui não quero mais isso aqui"? Não é até porque essa parte liberal nossa, ela veio surgir para mim lá por 2014, 2013. Nós estamos falando aí de 2001, 2002, quando eu entrei no hospital de base. Mas você E ficou até 2010, então. então não tinha nada de liber o que me deu, assim, esse start foi que a remuneração no hospital de base é muito pequena. Era muito pequena, né, melhorou um pouco agora, graças ao trabalho do pessoal do sindicato ali, que trabalha junto com o governo, mas era muito pequena. E a metade da minha vida estava ali. Então eu tinha essa empresa, que era a Bioparts, e eu vendo o mercado fervilhando, eu com algumas tecnologias, eu queria aplicar muito uma tecnologia de planejamento virtual em implantes dentários, que faziam implantes sem cortes, que é hoje uma coisa que foi a gente que criou aqui no Brasil há 20 anos atrás. E eu vi que ninguém estava usando, eu falei: "Então eu vou abrir uma clínica para utilizar a tecnologia que eu tenho, que é muito melhor para os pacientes". Então quando eu abri essa clínica, fiquei com 3 empregos: o hospital de base, uma clínica que faz implantes e a empresa. E aí foi tempo demais, assim, eu não tinha esse tempo todo, aí eu precisei optar por largar um. E naquela época o hospital de base, assim, não me daria o a qualidade financeira, né, o ganho financeiro que os outros estavam dando, né. E aí você pediu demissão Aí eu precisei sair, deixei de ser funcionário e público. foi cuidar Algo meio da que impensável hoje em dia, né. pois é, cara, a gente É. fica refém, né, eu sou servidor, a gente fica eu entrevistei aqui o Denis Xavier, ele fala que ele também é professor, né, de Universidade Aham. Federal de Uberlândia, ele fala: "Cara, é um alpiste, né, você põe um passarinho na gaiola, todo mês vem um alpiste, ele é um alpiste gostosinho e tal, e aí você fica E o meu meio como eu trabalhava 20 acostumado horas, e dependente daquilo". na Secretaria de Saúde você tem 20 horas ou você tem 40 horas. Eu nunca quis 40. Então, as 20 horas que eu trabalhava, eu tinha um negócio às 20, o consultório e tudo. Então, essas outras 20, eu consegui fazer uma transição, né? Porque você Uhum, pular uhum, pro escuro é muito difícil, né? Se uhum. você fosse Não foi 40 uma horas. coisa, sem planejamento, né, de Não, uma eu hora para pedi uma outra. licença de 3 anos, depois pedi renovação da licença de 3 anos, depois fiquei um período ainda que é uma esticada que você dá, depois eu falei, aí eu voltei lá para olhar, falei: "Eu não vou conseguir voltar mais, já estou quase 8, 7 anos fora disso aqui, eu não vou conseguir voltar, não E vou você adaptar minha vida mais a e isso". você não teve um consultório para atender paciente ali de Não, limpeza dentária, você tive, teve? tive, tive, aí foi essa clínica que eu abri de implantes, ela faz É. tudo, faz Ah, implantes, além do faz implante, ela prótese, faz todo esse serviço faz todo, dentário. faz todo. Mas mais na parte de cirurgia de implantes e de próteses, né, mas a gente acaba fazendo tudo, clareamento, uma restauração, né. Olha, se eu na época que a gente abriu ela com essa tecnologia nova, que a gente colocou propaganda na televisão, foi 2011, 2010 para 2011, 2010, que foi quando eu pedi a licença para cuidar da minha clínica. Eu acho que a gente chegou a ser a maior clínica de implantes de Brasília. A gente Caramba, chegou a ter 43 funcionários e 14 dentistas trabalhando lá. bastante Isso, gente. bastante gente fazendo essa tecnologia de implante, os pacientes estavam gostando, vindo. Só que eu descobri também que aí todo negócio tem um limite de tamanho. E eu, na minha opinião, e é uma coisa que eu falo até hoje, você acaba gastando mais dinheiro do que você ganha, tendo muito mais problema. Então, até muitas pessoas dizem, até o pessoal mais da área socialista, acha que o capital vai engolir tudo e vai ter um dono para todo mundo. Não, se você cresce um pouquinho mais do que o ideal,
do seu tipo de negócio, você começa a perder dinheiro. Então aí a gente começou a diminuir, daí depois veio a crise de 2014, né, veio a crise de 2015, aí o Brasil mergulhou num buraco que pelo menos não saiu até hoje, né, então aí agora já não tem mais nem condição do mercado suportar uma clínica daquele tamanho. E é caro para quem se forma, como cirurgião dentista abrir uma clínica de início, assim, um É, consultório dele, ao invés de trabalhar para um consultório, dele abrir a clínica dele, é caro os olha, equipamentos? não, o problema é caro de 2 maneiras, né, a maneira que é cara, mas não é tão difícil, é você alugar uma sala, comprar os equipamentos ou financiar esses equipamentos, reformar essa sala que está cara, uma sala pequena que seja, e começar a trabalhar. É caro? É, mas não é impossível. O problema é da onde é que você vai tirar cliente para colocar ali dentro para manter o negócio e pagar o investimento. Isso que é muito mais caro. Então as pessoas ficam, né, ficam no meio do caminho. O que adianta eu ter um consultório? Às vezes a pessoa já tem uma sala de propriedade da família, né, e consegue montar alguma coisa, tem um outro trabalho que ela trabalha em outra clínica que sustenta e ela vai trabalhando e vai montando seu negócio e vai fazendo aí ela aprende a trabalhar em marketing, aprende a se inserir no mercado, e acontece dela conseguir levantar o negócio. Então, assim, a dificuldade é como qualquer outro negócio, é entrar no mercado, né, não é nem só, E ela eh, pode trabalhar dentro de uma clínica de alguém no início também para fazer é o seu que mais nome, sua acontece, remuneração e depois no futuro, estando mais é preparada, abrir a própria o clínica, é isso próprio mesmo. consultório. E César, me diz uma coisa, qual o maior problema hoje dos cirurgiões dentistas, na sua Olha, opinião, né? a minha opinião é a seguinte, os dentistas que eu tenho, como você falou, sou candidato à presidência do conselho, o que eu mais ouço de reclamação dos dentistas é que tem muitos dentistas no mercado. Eles acham que tem muito dentista no mercado. Isso se reclama, mas eu vejo de outra forma, né, porque esses dentistas que estão no mercado, todos se formaram, né. Quando você fala que tem muito dentista no mercado, quem é que sai? Por que não você que está falando que tem muito dentista? Por que o outro? Por que que o outro não pode estar falando de você? É quem formou primeiro que tem direito? E se o outro que formou depois de você está tendo uma boa odontologia e não está reclamando, por que que ele vai ter que sair? Então esse fato, assim, é complexo. Se você falar que tem muito dentista trabalhando, é simplificar um problema maior. O problema é que nós estamos vendo uma crise, econômica no Brasil enorme, e você está achatando todo mundo. Então as pessoas você pega uma classe C gigantesca, que eu lembro em 2009, 2010 que vinha o Brasil crescendo, tinha muito paciente, muito dinheiro na economia, eles parcelavam, eles faziam, você girava uma clínica enorme e sempre teve muito dentista. Agora você não tem mais dinheiro. E lógico que a odontologia é uma ciência muito fechada, você é dentista, né, não é que nem o direito pode fazer um concurso, várias áreas de concurso, você pode ser advogado, você pode ser, policial, ou você pega um economista, né, pode ter várias áreas que ele pode assumir, ele pode ser empresário. O dentista, ele é dentista, tem uma formação que ele fica ali preso, né, ele não consegue sair daquele É porque é um universo. serviço, na minha opinião, tá, Claro. é um serviço que eu ve que, eh que a pessoa vai des se a pessoa tá com um problema financeiro, ela vai deixando para depois. Se o cara tá com a vida regular, tem um orçamento, ele faz limpeza dos dentes lá de 6 6 meses, e tal. Se ele tá apertado, ele vai fazer de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, ele não vê aquilo, a pessoa não consegue enxergar aquilo como uma prioridade, embora seja importante para sua saúde cuidar, né, dos seus dentes e tal. Eu mesmo, meus pais não tinham condição de da gente ir no dentista, né. Eu fui no dentista por causa da minha avó uma vez quando a gente é de Patos de Minas, aí nas férias a gente ia pra lá. E aí uma vez eu fui, minha avó me mandou pro dentista lá, tive que fazer, obturação, quase tive que fazer um canal, eu tinha nem 10 anos de idade. E depois, meus avós morreram, eu só fui no dentista quando eu me formei e tive um emprego de nível superior, tive um salário. E eu queria, meus dentes eram tortos pra caramba, não é então hoje tá um pouquinho melhor. Mas eu tinha um dente pra frente e tal, eu falei: "Cara, meu primeiro salário, eu vou no dentista botar um aparelho".
E aí eu tinha dinheiro, eu fui no dentista, mas se eu não tivesse o dinheiro, eu não iria no dentista. Eu ia comprar Exato, uma comida, eu ia pagar um aluguel. Então acho que essa sua avaliação, faz muito sentido, porque o pessoal está reclamando da concorrência, exato, certo? exato, Mas o problema não é a concorrência, o problema é a falta de dinheiro das pessoas. exatamente. Porque tem mais dentista, mas tem mais população também. A Mais, muito população do mais. Brasil, E aí você cresceu. acaba achatando o mercado, e você tem também, assim, os dentistas reclamam muito também da quantidade de faculdades formando dentistas, né. Eu sempre falo para eles que hoje as faculdades têm muitas vagas, não está nem preenchendo todas as turmas. Mas você tem hoje, digamos assim, como é que eu posso dizer? Você tem uma fábula que é contada para o estudante secundarista. Olha, vem fazer a minha faculdade de odontologia aqui, que você vai sair um excelente dentista e você vai ganhar muito dinheiro e você vai. E as pessoas que estão fora do mercado da odontologia, elas acreditam nessa fábula, pagam a faculdade ou se endividam para pagar a faculdade. E quando eles caem no mercado de trabalho, eles veem que foram enganados. É muita gente que pegou fiéis, né? Não é só para odontologia, fala isso. Poxa, eu peguei, fui, achei que eu ia. Às vezes é uma pessoa humilde, né? Que não teve contato com o curso superior, ninguém da família teve, ele está tendo agora. E ele acha que ele vai, poxa, agora eu vou sair. E aí ele vê que ele saiu foi com uma dívida. Então, eu acho que isso tende a diminuir, porque a própria população está vendo que tem dentistas que estão largando a profissão. Dentistas formados novos que largaram a profissão, "eu não quero, vou fazer outra Tá coisa", mudando de carreira, né? tá mudando de carreira. E na visão do cliente ali, do cara que precisa do dentista, qual é o maior problema, na sua opinião? Olha, hoje o cliente, assim, ele com essa quantidade de dentistas que a gente tem, ele acaba sendo beneficiado pela concorrência, né. Então, assim, hoje é muito fácil, você mesmo falou, quando você era mais novo era muito difícil ter um dentista. Os preços eram muito mais caros. Hoje você tem uma gama de dentistas enorme que você pode escolher, do preço mais alto ao preço mais baixo. Então, é muito veio é um trabalho extremamente qualificado e às vezes é muito mais prático do que você achar um médico. Fala assim: "Eu vou lá", você vai no consultório, às vezes por indicação ou porque você ouviu falar em alguma propaganda, vai lá, você vai ser instruído, você vai decidir se você vai fazer ou não. Então, eu acho assim que o problema a odontologia brasileira é a mais inclusiva do mundo para o paciente. Eu acho assim que os problemas que ele tem, talvez de um ou outro caso que dê algum problema com o dentista, são esporádicos. Eu acho assim que a gente tem que se orgulhar e o paciente tem que se orgulhar da odontologia que tem aí, que o dentista, que a odontologia brasileira oferece para ele. Legal. E o na formação de dentista, também tem as especializações igual na medicina? Todas, Cardiologia, não sei o quê? Ou o todas. dentista é tudo, faz a mesma co todo Não. mundo faz tudo? Não, não, tem bastante especialidade, né, então, assim, a tendência é você ficar cada vez mais especialista. Então você tem, por exemplo, a bucomaxilofacial, que são 3 anos, né, no hospital, foi a que eu fiz. Você tem a ortodontia, que você se especializa em colocar aparelho dentário. Você tem a implantodontia, onde você se especializa a colocar implantes dentários e próteses. Você tem a prótese, que é a parte de porcelana, essas coisas, de colocar nos dentes. Você tem a pediatria, você tem várias, várias especialidades, né? Você tem hoje a harmonização orofacial, a ROF, né? Que é a que faz botox, que faz preenchimento, que cuida aí, né? Faz laser, que cuida dessa parte que foi também uma briga muito grande da odontologia contra a medicina, que é um passo importante para a Vou gente perguntar conversar. sobre É, isso, tá aqui então na são minha no meu várias roteiro. especialidades. Olha, é igual um médico, Entendi. agora sim, por lei, tanto a medicina quanto a odontologia, você se forma, você tem direito a trabalhar no campo que você quiser, você não precisa ser especialista, Uhum, contanto que você saiba o que esteja fazendo. Mas a uhum. tendência é você acabar indo para um lado e se especializando cada vez Mas mais. se você quer se valorizar no mercado, né, ter um público específico, você vai se especializando ali, virando de repente uma referência Exatamente. naquilo lá. Porque eu vejo dentista, as pessoas tendem, pelo menos é o meu caso, de se fidelizar. Se você encontra um dentista bom, que te atende bem, te presta um bom serviço, Está a disponível. tendência é você ficar ali a vida inteira sempre É, tratando com ele, exatamente. né. Então as pessoas acabam, mas as especialidades são essas, são várias, né, não vou citar todas aqui porque são muitas, É. né. E o que que a pessoa tem que ter, assim, para ser a carreira de dentista? Porque, por exemplo, eu não gosto de sangue, eu jamais seria dentista ou médico, não tenho o menor perfil Uhum. para isso. Qual é o perfil ideal aí para uma pessoa? Se você fosse para os seus filhos falar: "Pô filho, eu acho que você podia ser dentista", você Olha, tem um perfil. veja, a pessoa tem que
primeiro, acreditar no futuro, de que ela vai conseguir transformar este conhecimento numa carreira. Ela tem que ter bastante paciência, né. Você vai lidar com gente o tempo inteiro, todo tipo de gente. Você vai lidar com toda a esfera do comportamento humano, então você vai ter que sempre estar e é diretamente, você não consegue terceirizar Tem isso. que suportar bafo. Tem né, até que não nem tanto, né, porque quando você está na cadeira e você começa a trabalhar, você acaba limpando aquilo ali, né, e se tiver algum tipo de de mau hálito, né, Passa. de halitose, você não sente, está de máscara, né. Então assim, você vai ter que ter uma habilidade manual, não tem jeito, isso aí tem que ter uma habilidade manual e um conhecimento científico e técnico muito grande. Você trabalha com décimos de milímetro muitas vezes, você trabalha perto de estruturas muito importantes da face, você trabalha perto dos olhos, você trabalha perto do nervo facial que controla o movimento da face, você trabalha perto das glândulas salivares, você trabalha perto dos nervos sensitivos, tudo ali tá ali assim, você tá trabalhando ali perto. Você trabalha com materiais dentários, que são, tem que ser utilizados da maneira correta, no local correto, senão eles podem ter algum tipo de reação. E você trabalha com um ambiente que muitas vezes, como você falou da litose, está contaminado. Então você tem que entender de biossegurança, e você tem que saber o que está fazendo naquele momento, porque você vê, vez ou outra, você vê um paciente morrendo por causa de um problema de dente, né? Sai na mídia vez ou outra, poxa, tá lá, inchou e morreu. E morre. Se não se tomar um cuidado, morre. Às vezes até com todos os cuidados. Que a gente chama de uma fatalidade, às vezes ele está com uma imunidade muito baixa, você não Mas aí por consegue uma salvar. infecção? Infecção. O principal caso da morte é a infecção. Cara, sinistro. E aí, o César, você trabalhou no governo um tempo, Uhum, aí você trabalhei. saiu, você empreendeu, abriu sua empresa, você prosperou, pelo que você disse, né, que teve, não sei, mais de 40 funcionários, 14 dentistas trabalhando na sua clínica e tudo. E aí agora você resolveu ser candidato à presidência do CRO aqui no Distrito Federal. Por que que você resolveu entrar para nessa briga aí? Que aí Bom, envolve política nisso, né? agora já entrou na parte da política, né. Bom, é o seguinte, Cacheta, vou dar uma introdução, mas, assim, bem objetivo, uma coisa que eu vi que me tocou muito. Uma série que eu estava assistindo no YouTube, já tem muito tempo, não foi por isso que eu tomei a decisão, mas ela falou uma coisa que eu sentia e não tinha condição de colocar em palavras, talvez você vá se identificar também. O apresentador estava falando sobre várias correntes políticas, e ele a primeira parte da primeiro capítulo, ele fala o seguinte: "Nós, homens práticos, que gostam de trabalhar, de ganhar seu dinheiro, de resolver sua vida, que não está se importando, assim, que não quer se importar com a vida dos outros, né, que você quer viver o seu mundo, você não quer ter problema, você quer resolver você é uma pessoa resolutiva, você vai ganhar sua vida, você quer prosperar. Homens práticos que não se preocupam com as ideias políticas acabam sendo escravos de homens não práticos, no mau sentido da palavra mesmo, de pessoas que não produzem e que ficam o tempo inteiro se preocupando com as ideias erradas. Então, se nós não tomarmos conta dos espaços com as ideias certas, nós vamos ser escravos das pessoas com as ideias erradas. Essa é a primeira parte. Porque eu sou uma pessoa prática. Eu nunca me preocupei com política. Na verdade, eu odiava aquilo ali. Até 2014, 2013, 2014, eu não sabia nem mais ou menos, entendia mais ou menos o que era esquerda e direita. E aí a gente viu uma crise avassaladora que mudou a vida de todo mundo, que culminou com o impeachment da Dilma. O Brasil mergulha numa crise de um trampolim, né? Você vê todos os negócios, você vê tudo desaparecendo e você não entende nada. Você vê um socialismo rampante para cima de você. Então você vê na sua empresa cada vez mais, você tem problema com órgãos reguladores, você tem problemas com Anvisa, você tem problemas com justiça trabalhista, você tem problema com fiscalização do trabalho, você tem problema com licença de funcionamento, você não consegue importar um material que você precisa, tudo conspirando contra você, você lutando, você fala, gente, eu estou dando emprego aqui, parece que está todo mundo me atacando. Sabe, o tempo inteiro e cada vez mais difícil, você vê na clínica a mesma coisa, problemas trabalhistas e você problemas, judiciais que não deveriam ocorrer, você ser julgado pelo Código de Defesa do Consumidor, que é horrível, que você vai julgar um dentista, um cirurgião, o mesmo código que você compra um sapato ou o seu óculos que você não gostou.
não tem a mínima condição de você fazer isso. Então você vê essa pauta, socialista, no sentido político, tomando conta de tudo, e quando você vê que perdeu muito tempo, porque aquilo ali vinha lá de trás, a gente aqui não sabia. Você tem toda a razão, eu me identifico sim, César. Eu era muito parecido com você, assim, eu não me importava com eu queria resolver minha vida, né, não me importava com política, mal sabia o que era, esquerda e direita. E quando eu comecei a prestar mais atenção, foi uma questão de incomodado com a corrupção, né, com o dinheiro mal utilizado aí dos nossos impostos e tudo. E depois eu fui percebendo, né, estudando, lendo e tudo, que tem uma diferença, não é só esquerda e direita, É né, incrível, né? você tem que saber o que está embaixo daquilo ali, né, quais são as ideias de um lado, quais são as ideias do outro lado, o que que vai levar a gente para frente, o que que vai segurar a gente aqui no atraso, né. Eu acho que é um pouco sobre isso, e eu até, montei uma palestra que eu mudei o nome recentemente, que agora chama A Escravidão Moderna, que tem um pouco a ver sobre isso, e tem um pouco a ver também com a gente estar preso ali num politicamente correto, numa atuação, numa fala politicamente correta, que se você sair daquilo ali, você é condenado, E né. É se como se você você não fosse uma pessoa sai ruim, se fosse uma pessoa má, que desejasse o mal do outro, e muito pelo contrário, né. Uma pessoa bem instruída, uma pessoa íntegra, honesta, ela quer o melhor para as pessoas, o melhor para o ambiente que ela vive, para a coletividade dela, né. Isso não tem a ver com você ser de esquerda ou E de se direita. você não sai daquele discurso político permitido, digamos assim, você não encontra nem as palavras para orientar os pensamentos. Que na verdade é isso que eles fazem com a linguagem, né? Eles fecham a linguagem, tem coisas que são proibidas se você não chegar lá. Mas e foi assim, em 2014, eu vendo o que estava acontecendo com a minha família, com tudo, qualidade de vida, e você tentando entender por que que eu sou tão massacrado assim. É. Eu estou gerando emprego, eu presto um bom serviço, as pessoas, os meus clientes gostam de mim, meus pacientes gostam de mim. Por que que a gente é tão perseguido? Até que eu li As Seis Lições de Ludwig von Mises. Aquele livro para mim, se eu não me engano, Despertou. não, se foi 2012, 2014, acho que não, foi 2014, 2013, porque 2012 não. 2014. Aquele livro para mim, quando eu comecei a ler aquilo, eu parecia que digamos assim, uma porta tinha se aberto, uma porta que estava lacrada, que era proibido para qualquer pessoa ver. Era tanta ficha caindo na cabeça que eu tinha que parar de ler um pouco. Parar de ler um pouco, porque eu não estou conseguindo. E olha que é um livrinho pequeno, É hein. um livro desse 100 tamanho. 100 páginas. E eu falei: "Gente, eu não estou acreditando que tudo que eu sempre procurei, todas as respostas, praticamente todas, estão ali. Por que que você é explorado? Por que que você é". E naquele momento eu já comecei a me tornar um liberal, entender que é aquilo que a gente faz, realmente o que que é o direito natural, o que que as pessoas realmente querem. E dali para frente eu comecei a me aprofundar cada vez mais, e aí, assim, até comecei a me tornar um militante liberal. Será que se existe alguma coisa, se existe esse Eu não sei nome? se combina Não bem. ficou meio cacofônico aí, É, né, é. mas Mas você tem toda a razão, que então conecta também com o livro A Lei, de Frederic a Bastiat, né, lei, já li também. que fala sobre o direito natural e que a lei existe para impedir a injustiça. E Exato. muitas vezes ela é utilizada para cometer, injustiças aí com diversas formas, mas isso não é o nosso foco. Uhum. Mas está conectado com o que você falou da reclamação dos dentistas. Completamente. Da Por concorren isso que Tem muito dentista, tem eu muita quero levar concorrência, essas ideias para ele. mas qual é o problema? Não tem dinheiro, as pessoas estão cada vez com menos dinheiro. A classe média, que é uma classe que consome bastante o serviço de dentista, é uma classe que está cada vez mais achatada, porque a Exatamente. vida está ficando tão cara que você tem que cortar aqui para completar ali, tem a escola do filho, tem o transporte, tem a alimentação Gasolina. e gasolina e tudo, e aí a pessoa vai substituindo os serviços e os produtos por as coisas que são mais essenciais para o dia a dia, né. Exatamente. E aí, como eu disse, não é que não seja essencial você cuidar dos seus dentes, pelo contrário, acho extremamente importante e fundamental. Mas quando você Mas está na lista de morrendo, quando você está com a prioridades, corda no pescoço, como meu pai teve a vida inteira, é. ele não levava a gente no dentista, não é que ele não queria levar, ele queria, mas não tinha condição, né.
enfim, está totalmente conectado a essas ideias, né, É, e para aí e melhorar a aí vida de todo mundo, é, inclusive atuando aí, né, diretamente com os dentistas. isso. Aí você montou uma chapa, tem 10 pessoas, a chapa 2. Na verdade eu faço parte do atual conselho, né, eu sou um conselheiro suplente, são 5 efetivos e 5 suplentes, eu sou o conselheiro suplente, de 2 em 2 anos tem eleição. Eu acho até muito pouco tempo, porque é um ano sim, uma eleição, outro não, uma eleição, outro não. Espero que um dia isso mude. E eu passei esses 2 anos trabalhando junto com o presidente atual, que é o Carlos Henrique, e desde que eu entrei, eu comecei a levar essas ideias. Né, é lógico que como para você encaixar uma ideia dessa em coisas muito práticas lá que estão acontecendo, você tem que ter, assim, uma certa experiência e nem sempre você vai ter. Mas sempre com essa filosofia de mais liberdade individual, mais respeito à propriedade, mais respeito ao, digamos assim, ao devido processo legal, que a pessoa só pode ser culpada mesmo depois de provada com amplo direito à defesa. E isso tudo foi levando a eu conversar com o presidente, ele é uma pessoa que a gente se deu muito bem, ele não tem essa formação, mas entendeu perfeitamente isso, talvez porque tinha essa criação, talvez. E acabou que no final do mandato, ele, estava previsto para ele continuar mais 2 anos, mas por questões pessoais ele falou: "Olha, eu não vou continuar agora, e o meu candidato é você. Então você monta a sua chapa, né, você tem o meu apoio, e você toca a ficha". Quer ou não quer? Eu falei: "Olha, parece que você não tem essa opção, né. Se você está nesse jogo, eu não esperava ser o candidato até 2 semanas antes de finalizar o prazo, para mim era ele, eu ia ser Ia continuar eu na ia chapa continuar lá. na chapa lá, né". Mas, ele falou: "Olha, não quero mais". Então eu tive que montar essa chapa. Uma chapa muito boa, né, tem algumas pessoas já com um pensamento já mais liberal na chapa, para defender os princípios. E muita gente que está aprendendo agora, mas pessoas muito bem intencionadas. Legal, e eu vi que a chapa ela é composta majoritariamente de mulheres, Isso. o que não é comum, Uhum. né, no nesse ambiente de política, de Isso. eleição e tal. Normalmente as mulheres ficam ali tem até na eleição para deputado e tudo tem cota de mulher, vamos dizer Isso assim. foi uma Por que que você decidiu montar uma isso foi um chapa pedido com do mais mulheres? presidente atual e dos ex-presidentes que estão me apoiando, para que a chapa representasse a quantidade de mulheres da classe. Então, entre 60% e 70% dos dentistas são mulheres. Então a gente colocou 7 mulheres na chapa e 3 homens, Mas foi uma decisão de vocês livremente. livremente, não tem nenhuma, Você não acha que deveria ter uma cota dentro da Não, chapa para mulher? Tipo, 50% tem que ser mulher obrigatoriamente. não, não, eu acho que isso inclusive tira, né, o direito, né, da igualdade, que a gente sempre quis dentro de uma lei, né, nós somos iguais, somos seres humanos, né, então eu acho que não tem que ter nenhum tipo de nenhum tipo de lei, de regra para isso. Se a gente colocar mais mulheres e a classe votar e nos eleger, a gente tomou o caminho certo. Até porque você tem homens bons e homens ruins. Você tem mulheres boas e mulheres ruins, Sem politicamente falando. dúvida, sem dúvida. Então, não, eu acho que tem que ser livre e espontânea, e isso tende a variar e chegar num ponto de equilíbrio. Legal. Porque aí cabe aos dentistas, que são os A eleitores, classe. fazer essa avaliação e esse julgamento de valor, né? Uhum, E apoiar ou não, se uhum. for da vontade das pessoas. Mas legal saber que foi por uma decisão de querer uma representatividade Próxima do que a gente tem próxima na do classe. que vocês têm na classe. Legal, legal Uhum. pra caramba. E para que serve o conselho? Para a Olha, sociedade, assim, e para os dentistas? Por é, que tem um conselho? os conselhos foram criados em 1966, se eu não me engano. Foi ali que instituiu os conselhos. Conselho de medicina, toda profissão liberal tem o seu conselho, né? Você tem um de contabilidade, você tem um de Sim, odontologia, você tem um de psicologia, você tem um de medicina, você tem de economia, você tem vários, todos têm o seu conselho. Então, a imagem que se tinha naquela época era que é algo que regulamentasse a profissão e que fiscalizasse a profissão. Naquela época, isso fazia até mais sentido, porque você vivia num país mais livre.
Então você teria algumas normas para que os dentistas seguissem e ele seria julgado pelos seus pares, se tivesse algum problema, Para não manchar a profissão, para não inclusive, para manchar a a profissão. sociedade confiar no E serviço e prestado pelas pessoas que estão ali naquele órgão de classe. exato, para tentar dar uma homogeneidade e para, principalmente julgar algum algum problema, né, e dar uma solução àquilo, né, porque você precisa de uma autoridade superior para julgar, então você tem ferramentas punitivas, né, como suspensão, até cassação de mandato. É para isso que serve o conselho, fiscalizar, julgar e hoje, eu digo que o conselho ele serve para defender o dentista do Estado, que é uma coisa que não existia antes. Que o Estado Leviatã, um monstro, ele vem destruindo aonde ele passa. Mas isso vai ser mais daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Então você acha que para o dentista, o conselho tem uma função mais de educar ou de punir os maus profissionais? Olha, hoje o conselho, ele tem as 2 funções, eles têm as 2 funções, de educar e de punir. Mas como ele é um órgão estatal, ele é mantido através de imposto, né, que é uma anualidade que você paga, ele acaba sendo sempre um órgão lembrado por ser um órgão mais punitivo, Mas o né, dentista, do para ele que exercer a profissão, ele tem que obrigatoriamente estar afiliado ao conselho ou é obrigatoriamente, opcional? não, é obrigatoriamente ele tem que se estar regularizado no conselho. Ele tem que se inscrever e tem que estar apto a trabalhar, senão é exercício legal da profissão. Entendi. Eh, e o que que o dentista, a gente falou talvez um pouco sobre isso no início, mas além de cuidar da saúde bucal e dos dentes da pessoa, o que que mais o dentista pode fazer além disso? Você falou aí no início que tava aplicação de botox, o Isso. que Eh, que o dentista está permitido fazer além de mexer na boca da pessoa? Bom, nós temos a lei que criou a odontologia de 1966, que é essa lei, ela criou dizendo assim: o dentista, o cirurgião dentista, né, ele é o profissional apto para trabalhar na face do paciente, na face. É só isso que tem na lei, face. O que que pode ser face? A gente entende que face é essa parte frontal aqui. Aqui faz parte da face? Parou. Então, assim, é algo mais de uma época onde você não tinha que regulamentar exatamente qual é o local. E tá, é bom que seja assim. Então, a face é essa parte aqui anterior. É isso que o dentista pode trabalhar. Mas seriam nos ossos da face, porque o dente é um osso. Não, o dente é um dente, né, é um É, apêndice, exclusivo, ele é ele só, é ele tem uma origem não embrionária tem que é nada a só ver com dele, não osso. tem nada a ver com osso, só ancorado com osso. Eu falei besteira. Então, assim, ele mexe nos Ainda dentes, bem que eu não sou dentista. ele mexe na gengiva, ele mexe na língua, ele mexe, né, na área de fora, ele mexe nos ossos da face, ele mexe na pele, ele mexe em toda a região de face. Ele faz cirurgias, como eu já falei, cirurgias bucomaxilofaciais, de fratura de ossos da face. Ele reconstrói deformidades de pacientes que às vezes têm assimetria facial. São cirurgias ortognáticas, né? Vem de ortocorrigir, né, a estrutura, onde você acerta a simetria do paciente, dá a ele uma melhor estética e visibilidade. E isso sempre causou, né, um pouco de atrito com outras áreas que são da medicina. Mas a lei nos permite trabalhar em face, qualquer que seja o procedimento. Inclusive é um fato muito interessante. Há uns, vamos botar aí uns 7 ou 8 anos atrás, a gente teve, eu gostaria até de escrever depois fazer uma história, um vídeo. Eu chamo de a guerra do botox. Não teve, por exemplo, você vê assim, né, a guerra dos browsers que teve, né, nos Uhum. Estados Unidos, a guerra dos, então eu diria aqui que a gente teve um episódio chamado a guerra do botox. Os dentistas são muitos, nós somos muito bem qualificados para trabalhar na face, nós somos cirurgiões de formação. E você tinha uma demanda por botox, o botox começou a aparecer, a surgir, não existia essa popularidade do botox. E o botox, para um dentista, ele é muito simples de ser aplicado. Só que você não tinha essa, digamos assim, esse histórico, você não tinha essa popularidade na odontologia. E os dentistas começaram a fazer o botox. Há áreas da medicina, como a dermatologia, por exemplo, que fazia, falou: não, você está invadindo a minha área.
E a gente falou: "Não, a gente não está invadindo a sua área". E aí começou uma briga judicial primeiro entre conselhos, cada um protegendo o seu, e depois uma briga judicial. E o que eu quero te dizer, junto com o botox, Cacheta, veio os preenchimentos, que é aqueles, ácido hialu A o ácido harmonização a facial, é harmoni isso? é isso, a especialidade, mas não existia esse nome ainda, Aham. harmonização. Era o botox, era o preenchimento, Estética facial. estética Tem uma facial. tem uma briga entre dentistas e médicos Uhum. sobre quem pode ou não fazer isso. É sobre isso que você está dizendo? Isso, eu estou introduzindo É. essa. E assim, os dentistas começaram a trabalhar, então, com preenchimentos, com botox, que é a toxina botulínica, com um preenchimento de ácido hialurônico, que é um tipo, com bioestimuladores, que é outro tipo, com tratamento de pele, Preenchimento tiramento, labial. labial, tudo. E isso, logicamente, entrou direto no campo da dermatologia, né? Só que é um campo que a odontologia cresceu muito mais rápido. E aí que eu acho interessante o que aconteceu. No final das contas, teve juiz dizendo que não podia, depois cassando o juiz, depois um juiz lá de uma região, um estado do Nordeste, um juiz federal proibindo o país inteiro, aí um juiz lá não sei da onde cassava e voltava, e foi, e foi, até que Chegou no STF. está até hoje no STJ. Ah, E não foi até hoje vai chegar ainda no STF. não, e não foi até hoje julgado. Sabe por que que não foi Hum, julgado? hum. Porque, o Estado, ele tem um limite. Quem decidiu isso não foi o juiz, não foi o médico, não foi o dentista, não foi o conselho. Quem decidiu isso foi a população. A população falou: "Eu quero fazer", com os dentistas. O dentista falou: "Eu estou aqui para fazer", nós somos 400.000 dentistas no Brasil, Eu nem todo. sou qualificado para fazer. E cada vez que a população vinha fazer, era bem atendida. E sabe o que aconteceu? Se tornou viável e pronto. E a área não só cresceu, como melhorou, e hoje você tem dentistas melhores, trabalhando por causa da competição, e você tem médicos melhores por causa da competição com os dentistas. Sim. E eu E a sempre população pode escolher se isso ela que quer eu ia te fazer com um falar. dentista ou com um médico. Quem é que tem que decidir, Cacheta, se é o médico ou se é o dentista que pode tratar? Você. É o cliente, se É o cliente. É se tão ele tem básico. informação para isso, é o É o cliente. cliente, exatamente. O cliente vai falar: "Olha, é ele que decide". Ele decide naquela hora, de acordo com o dinheiro que ele pode pagar, de acordo que, né. E se você for olhar as intercorrências, que é o que todo mundo cita: "Ah, tá fazendo besteira", porque é um jogo baixo, né, um lado atacando o outro, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Isso aumentou o número de pessoas, eh, que se passavam por dentistas para poder fazer esse tipo de procedimento? Tipo, as pessoa não é formada, não está no conselho, e aí estava Ah, é. abrindo uma clínica fingindo que era dentista para fazer esse tipo de procedimento? A gente chama do dentista prático, né, que é proibido, né. O que que é Nã o dentista O dentista prático? prático é um dentista fake, né, ele não é fake, Ah. ele diz: "Eu aprendi na prática, eu não fiz Ah, faculdade". sim, sim, sim. Tipo, ele era um assessor lá do É, dentista, ficou vendo como é que fazia? e abrir um consultório. Antigamente você tinha muito disso, até porque, até, se eu não me engano, na década de 60, antes de se instituir a profissão, existia a figura do dentista prático. Quando se instituiu, se falou: "Ó, quem é prático aqui se cadastra aqui", né, e depois, quem não se cadastrou até tal data, depois é só quem fizer a faculdade. Os práticos foram se aposentando e agora você só tem dentista. Isso aconteceu com a medicina também há muito tempo atrás, né, muitos anos atrás, bem antes, né. Então você tem essa figura, mas com a quantidade de dentistas aumentando e ocupando os espaços, o dentista prático mesmo é muito raro de acontecer. Teve um caso agora que o dentista ficou sendo prático quase 11 anos e ninguém sabia. E aí depois O foi conselho o descoberto e o conselho não conselho estava fiscalizando direito e aí então, assim. depois não, ele colocou um diploma falso, Ah, um sim, sim, diploma sim. falso e estava lá. E aí, naquela época você não tinha tanta internet como tem agora, aí depois que foi se bater os dados é que se descobriu. Cara, que situação. E você comentou aí que o conselho virou meio que uma ferramenta de proteção do dentista perante ao Estado, as regulamentações, você citou a vigilância sanitária. O que que a vigilância sanitária faz em relação aos consultórios do dentista? Olha, O que que ela verifica na ali? Qual é o verdade problema enfrentado? isso é uma pauta minha, né, Uhum. eu que trouxe isso, da questão que o conselho tem que defender o dentista do estado. Tá demais. E um dos problemas é com a vigilância sanitária.
A Vigilância Sanitária, ela, em conjunto com a Anvisa, eles fazem normas o tempo inteiro, não necessita de aprovação do Congresso, não necessita de aprovação de ninguém eleito, são normas que vão se fazendo, são normas que um colegiado faz e que atrapalha a sua vida inteira e não traz benefício nenhum, Sem e consultar o sem CRO. consultar CRO, sem nada. Então, por exemplo, o que a gente tem hoje? Hoje para você ter uma clínica, você tem que apresentar um projeto diretor, todo o seu plano arquitetônico na vigilância sanitária antes, para ser avaliado. Uma profissão que tem mais de 50 anos, nunca precisou disso. Só que Mas com qual explicação? porque eles querem verificar se tem algum problema Você de vai de cozinhar ali alguma biossegurança. coisa? Então querem dizer se tem. O pior é que às vezes você pega aquele projeto é aprovado. Você constrói aquele projeto daquela forma e um segundo fiscal fala: "Não, eu não vou aceitar porque isso aqui está errado". Fala: "Mas foi aprovado". "Não, mas isso não me interessa. Eu que sou o responsável aqui agora". Quer dizer, é um completo absurdo. Até porque a gente sabe que as leis foram criadas não é só para o cidadão seguir, principalmente para frear o Estado. As leis foram feitas para frear o Estado. O que não está na norma não pode ser pedido. Então você vê o tempo inteiro isso aumentando até por causa dessa nossa visão desses últimos anos que nós estávamos conversando de política, dessa visão aí de que o Estado ele é melhor do que a iniciativa privada para cuidar do cidadão. Vem tudo isso, Cacheta, vem da visão de que se você quer lucro, você para conseguir o lucro, quanto mais você maltratar o seu cliente, quanto mais você enganar o seu cliente, mais lucro vai ter. Essa é uma visão que vigora até hoje em muitas pessoas da população, principalmente nesses órgãos reguladores, por causa desses anos aí de esquerdismo. E isso é mentira, a gente sabe que só tem lucro quem tratou muito bem o seu paciente. É completamente invertido isso aí. Então, para isso, deu-se carta branca a qualquer um pegar e falar: "Não, agora não pode isso, não pode isso, não pode aquilo". Hoje, para você tem clínicas que funcionam há 10 anos do mesmo jeito, ao na na no no nas normas mais antigas. Se ele for vender a clínica ou mudar o CNPJ e precisar tirar uma licença, ele tem que quebrar a clínica, fechar a clínica ou destruir a clínica. Você sabe, você reformou isso aqui, é caríssimo reformar um consultório. E é o tempo inteiro criando. Então a gente teve, por exemplo, um caso onde uma dentista ficou 8 meses tentando fazer tentando uma licença sanitária, porque ela não colocou a cadeira do dentista, ela colocou uma maca tipo dermatológica ou de, né, e falou: "Aqui eu não vou trabalhar com dente, eu vou trabalhar só com ROF, com a harmonização orofacial que a gente estava discutindo agora. Não vou usar, então eu não preciso de compressor de ar, eu não preciso de uma cadeira odontológica muito cara, eu não quero reformar o chão, passar tubo pelo chão, vou colocar só as cadeiras e vou fazer o botox e o preenchimento". A vigilância sanitária falou: "Não, no meu papel aqui diz que dentista tem que ter essa cadeira". Aí a gente falou, daí o conselho veio, já aí nessa nova ideia, a gente fez um parecer falando negativo. Isso faz parte da odontologia. O seu papel que está errado, não é a realidade. É a especialidade que aquela dentista se É. quis atuar, Por exemplo, a né. E odontologia. até porque se chegar lá um consumidor para tratar de um dente e ver que não tem uma cadeira de dentista, o cara já vai achar que tem alguma coisa errada, E ela não vai né. aceitar também, né? Exato. Então você tem, por exemplo, esse tipo de coisas que são absurdas. As pessoas tomaram-se, né? Se tomou eu vou dizer que não é nem culpa dos fiscais, é culpa de toda uma ideologia que se coloca ali. É da subversão da lei, na minha Exatamente. opinião. Porque como você bem disse, a lei ela deveria existir para proteger as pessoas do Estado. Né, e especialmente proteger a sua liberdade, a sua vida e a sua propriedade. Mas essa mentalidade mais marxista, vamos dizer assim, subverteu a lei como se todo mundo fosse gente ruim, e aí o Estado é que vai te proteger dos outros, Exatamente. né. E aí você está aí Você entregou sua aberto liberdade. exatamente, você entregou sua liberdade para outra pessoa, um outro ente, um leviatã aí que você não enxerga, para te proteger, e aí ele vem com diversas atrocidades aí, para ter mais controle e mais poder. E aí cada problema que acontece, mesmo que essas normas sejam completamente absurdas, é utilizado junto com a mídia para falar que precisa de mais norma. E na verdade uma norma, todo mundo sabe que uma norma errada atrapalha, porque as pessoas vão ficar na irregularidade, vão ficar à margem de uma lei e vão começar a trabalhar com medo e vão começar a ter mais problemas.
né. Então, assim, são coisas absurdas. Por exemplo, se você tiver uma clínica de 2 andares, aí não é a questão da vigilância sanitária. Se você tiver uma questão de 2 andares, segundo uma interpretação maluca de uma lei de inclusão, você precisa ter um elevador na sua clínica. Mas por que que eu preciso ter um elevador? Eu não tenho dinheiro para ter elevador. Eu quero botar uma escada. Não, mas se você não tiver um elevador, você não vai poder atender quem não tem cadeira de rodas. Sim, então eu não atendo. Quando eu puder ter dinheiro para ter um elevador, eu atendo. Não, não, aí você está ferindo a lei de equidade. Quer dizer, olha só, aí o que que você faz? Como sempre com as regulamentações, você tira a oportunidade do pequeno, que não tem condição de se adequar a tudo aquilo ali. Quer dizer, um elevador, o que que tem a ver uma coisa com a outra? E se não tiver, ele vai lá, te multa, te fecha, te prende. Por quê? Porque acha que entende melhor. E eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ter um elevador na sua clínica. Você não tem, é porque você não consegue. Se um elevador trouxer bastante, né, toda essa qualidade equivaler, ter ele na sua clínica, você vai ter, né. E o CRO tem alguma proximidade com as universidades, com as faculdades que formam os dentistas? Tem uma interlocução, com essa base aí de quem está se preparando para ser dentista? A gente tem feito um projeto agora, né, que inclusive, chamando todos aqui, são 18 faculdades aqui no Distrito Federal, chamando todos os coordenadores, para a gente explicar a parte de ética para eles, explicar. Então, às vezes a gente vê, assim, alunos, né, são muito novos, fazendo hoje, né, fazendo postagem, filmando. Então, teve casos de alunos que filmaram a paciente pós-extração dentária e postaram, e isso tudo muito contente porque ele fez uma extração, mas a paciente: "Poxa, eu não queria que o pessoal soubesse que eu tinha perdido um dente", entendeu? Então a gente tem que falar: "Olha, você tem que tomar cuidado com isso", então quem ensina isso para eles, né? E a gente trabalha com as universidades sim, né, na qualidade da ética, na qualidade da formação, sempre que pode, ajudando. Legal. E qual o desafio aí do CRO e dos dentistas com essa chegada da tecnologia, das redes sociais, dessa exposição mesmo que você acabou, de citar? Tem algum conflito ético, de expor o seu trabalho ali nas redes sociais? Às vezes sem um consentimento do paciente? Qual é o cuidado que o dentista deveria ter? Olha, nós Ou se temos vocês já enfrentaram algum não, problema todo sobre dia a isso? gente enfrenta, todo dia. Eu diria que o grande desafio são 2 conselhos, de atualizar o seu código, que está completamente desatualizado para esse mundo que mudou agora. Então era um código feito para quando você tinha só televisão e que só quem tinha muito dinheiro poderia. Até pouco tempo atrás, dentista não podia nem anunciar, não podia fazer propaganda. Hoje você pode, mas assim, ainda é um código, feito para quando você não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada. Então você tinha ou era televisão, rádio ou panfletagem. E então assim, hoje você tem um mundo, né, hoje você tira uma foto, você está na rede social. Hoje você tem um grupo de WhatsApp, você faz. Então assim, eu diria que a melhor coisa para a gente enfrentar a tecnologia e a mudança é a liberdade. É deixar as pessoas que cuidam do seu consultório, é deixar as pessoas que cuidam da sua clínica ter liberdade de atuar, porque elas sabem o que o paciente delas quer, né. E o conselho, ele tem muita preocupação em que algumas propagandas, né, algumas exposições se tornem muito esdrúxulas, muito complicadas. Mas nesse ponto, mesmo com essa preocupação, está muito atrasado o código de ética. Então a grande eu diria assim, o grande desafio dos conselhos é o seguinte: ou você, eh reforma esse código de ética, tanto essa parte de propaganda, tudo, ou você vai ser atropelado pela história. E E aí e e vai a perder toda a autoridade. essa atualização viria do Conselho Federal É do ou cada CRO tem o seu Não, código? é do Conselho Federal, Conselho mas Federal, né? os CROs têm bastante voz nisso aí. Tá. E na sua opinião, nessa sua vivência aí na área de odontologia, César, hoje, como é que está a qualidade dos cursos de graduação? Porque o pessoal reclamou que tem, muito dentista, né, tem Uhum. muito dentista, se tem muito dentista, imagino que o número de faculdades com curso de dentista aumentou nos últimos anos, né, a gente viu aí imagino que não tenha EAD de Não, não para tem, dentista. não tem. Mas como é que está hoje, na sua avaliação, os cursos de graduação aí disponíveis? Olha, o que a gente ouve bom, primeiro que essa parte de formação do dentista, a formação não é responsabilidade do conselho, nem gerência a gente tem, é do MEC, né. Então quem autoriza as faculdades, quem faz o currículo, é lógico que é o MEC. Então o máximo que a gente pode é denunciar, né.
É claro que com o aumento, a proliferação das faculdades, a quantidade de vagas aumentando exponencialmente, o custo baixa, porque agora você precisa atrair, né, você tem mais oferta. O custo baixando, você não tem mais condição de ofertar, né, uma mesma qualidade que você tinha antes. Mas muitas faculdades, eu tenho, assim, inclusive umas que são dentistas, que são donos aqui em Brasília, e prezam muito bem pela qualidade, outras prezam menos, né. Isso é uma luta nossa de sempre estar denunciando isso para o MEC, sempre estar avisando eu tenho até um projeto, até conversei com o pessoal, da gente pegar as faculdades, pegar nos últimos 10 anos o nome dos formados e casar com o que a gente tem no conselho e ver quem que está exercendo a profissão. E falar assim: "Olha só, essa faculdade aqui, por exemplo, 50% das pessoas desistiram. Você tem 50% de chance de jogar seu dinheiro fora. Já essa aqui, 90%, 95% estão trabalhando como dentistas. Então qual que é melhor para você?". Isso é uma O maneira de você expor. o CRO não tem nada a ver com aquela a nota do curso que o MEC dá Nada, também, nada a absolutamente ver. nada. É. Aí tem que ver se o MEC consegue fazer essa medição, né, É. do profissional que sai dali. Eles vivem tentando, né, Uhum. mas é difícil, né, você sabe que é difícil. E César, quantas chapas tem concorrendo lá hoje? 3, São 3 chapas? 3. E quais as propostas aí da sua chapa ou pelo menos o que que você acha que é mais importante do que vocês estão propondo aí na chapa de vocês? Pois Para é, falar para o dentista: "Olha, vocês deveriam votar aqui na nossa chapa por causa disso". olha, é o que eu falo, como você sabe, eu sou uma pessoa mais liberal, eu acredito muito na liberdade das pessoas trabalharem, então eu quero defender isso para os dentistas. Como eu já falei, defender dos outros órgãos do Estado, vigilância sanitária, Código de Defesa do Consumidor. A mídia ataca demais o dentista. Qualquer probleminha que tem com o dentista, ele solta na mídia. Olha só, esse dentista fez isso, estava fazendo um botox falso médico. Não tem nada de falso médico. A gente é legalmente habilitado a fazer aquele procedimento. E você nem julgou. A mídia gosta de julgar ontem, né? Julgar e condenar já. E a gente quer defender o dentista. Então, essa é a minha principal proposta, defender. E a gente tem propostas mais específicas. Por exemplo, defender o dentista nas cirurgias estéticas faciais, que é um campo que o dentista é legalmente habilitado a fazer e tem que fazer as cirurgias de, vamos colocar lift facial, nariz, pálpebra, que é a blefaroplastia, papada, lábio, fonte. Eu seria como a parte odontológica das cirurgias plásticas. E isso Nesse causa o mesmo impacto que causou a guerra do botox. Uhum. Você acha que para isso precisaria de uma legislação Não. específica para dar segurança aos dentistas? Não, a gente já tem toda a legislação que é necessária. Eu acho que isso é inevitável. Eu acho que você tem uma infinidade de pacientes, do mesmo jeito que tinha precisando de um botox, com uma infinidade de dentistas preparados para fazer. São cirurgias maiores, então você tem que. A bucomaxilo vai ajudar muito na formação desses, né, desse novo campo. Os próprios cirurgiões plásticos, que são pessoas mais assim, alguns são pessoas muito mais iluminadas filosoficamente, estão ensinando os dentistas, abrem cursos, ganham dinheiro com seus cursos. Né? Alguns são processados pelo Conselho de Medicina, porque diz que o médico ensinando algo para algo exclusivo do médico para outra área. Só que essa área não é exclusiva do médico, ela é odontológica também. Então há uma troca de conhecimento. Então, isso está meio travado, o próprio conselho teve medo aí de soltar isso aí, e está uma briga interna, uma briga externa. Eu acho que a gente pode ajudar bastante isso, né? Com a experiência que a gente teve aí na ROF, a ROF passou por cima de tudo essa briga e os pacientes resolveram por si só quem eles queriam. Eu acho que isso vai acontecer também, mas a gente tem que guiar esse processo. Então essa é uma, né, da cirurgia estética facial também. A gente tem muito problema, por exemplo, na parte de convênios que não querem aceitar prescrições de dentistas, não querem aceitar a internação do dentista, um monte de subterfúgio ilegal. Fiz até já estávamos em campanha, né, mas eu falei no vídeo que o dentista ele é apto a prescrever, por exemplo, o Monjaro, o Ozempic, né, que são os análogos da semaglutida, né. Então, isso aí, são coisas que a gente tem que defender, porque a tendência de todo mundo é falar: "Não, então se você não defende, você não pode, só posso eu", né, é a falta de liberdade que é
que é clássica do nosso país. Então, essa é a área que eu estou, né. Essa é a área nova, que por isso que a minha chapa chama-se Chapa 2 para o futuro da odontologia, para essas novas áreas que estão surgindo, para esses novos desafios, para essa quantidade imensa de dentista que está aí trabalhando, precisando trabalhar, defender eles do que eu considero, que eu vi na minha vida, o grande problema que é o Estado. Legal, César. E teve, você ainda tem água aí? Senão a gente preenche aí mais Tem. água para você. Teve um problema na eleição. Teve, A eleição teve. foi suspensa, depois voltou, agora está suspensa de novo. Conta aí pra gente o que está acontecendo. Por que que a eleição foi suspensa? Olha, E como funciona o processo eleitoral? o Conselho Federal, ele que coloca a data das eleições e ele nomeia uma comissão eleitoral em cada estado. Essa comissão vai fazer as eleições. As eleições eram feitas, online. Então, o Conselho Federal contratava uma empresa, essa empresa criou um aplicativo, mandava para você uma senha, e com essa senha, com esse nome do usuário, você, olha, no tal dia você vota. Pronto, votou, acabou. O cara Eh, de casa entrava lá com a na senha hora, dele, com qualquer um. login e A pessoa: votava. "Vota aí, tá", entrava, pronto. Eh Só que houve uma denúncia de que esta eleição, que esta empresa, que esse sistema, ele poderia ser fraudado, né. Não houve prova de fraude, tem mais de 10 anos que é feito assim, mas houve uma denúncia de que não era um sistema mais frágil. E aí as coisas começam a ficar estranhas, aí ninguém entende. Estava ok, várias denúncias, mas o juiz sempre, estava dando que não tinha cabimento, a eleição ia ocorrer, mas faltando 2 horas para começar a eleição, que era meia-noite, 10 horas da noite ou 9 horas da noite, entrou-se com um pedido no TRF1 e um desembargador pegou e suspendeu a eleição, faltando 3 horas para começar a eleição. Não dá tempo, online. Ou seja, parou a eleição em todo mundo. Depois esse desembargador entrou de férias, acho que uns 15 dias, ficou todo mundo sem saber o que fazer. Quando ele voltou, ele se declarou impedido para julgar o processo. Ué, entendi também. Mas parece que o Conselho Federal já conversou lá e falei: "Ok, então vamos fazer eleição presencial. Aproveita tudo que está aí, chapas todas, e vamos fazer ele continua como estava a eleição presencial, como sempre foi. É chato, vai ter que sair lá, marcar o X, vai ter abstenção, é ruim, mas é o que tem para hoje, já que se conseguiu isso". E aí estava tudo andando bem, a eleição seria dia 28 de novembro, só que, ontem, em Alagoas, um juiz federal, uma chapa, questionou que não era para aproveitar essa eleição, tinha que começar tudo do zero. E aí um prazo de 180 dias, montar a chapa de novo e tal, tudo. Eu particularmente acho muito frágil essa liminar. Eu acho que ela vai cair, ao contrário da outra que foi feita logo na escuridão ali da noite da eleição para não ter como reverter. Eu acho que essa deve cair. Até porque dia 1º de janeiro acaba os mandatos, quem vai assumir? Se não tiver uma chapa eleita, né, se não tiver um presidente eleito. Então tá uma briga política muito grande, tem muita denúncia de corrupção sendo, dentro dos conselhos sendo apurado, né, no TCU. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, o presidente tinha ficado 10 anos, pediu exoneração, ele não aguentou as denúncias. E assim, tá realmente uma casa da mãe Joana. Entendi. E Eu o CRO ele é fiscalizado pelo TCU? O CRO é fiscalizado, os CRO são fiscalizados pelo CFO e pelo TCU, né, e o CFO pelo TCU, é uma autarquia federal. César, agora eu abro aí para suas considerações finais, se você quiser dar algum recado aí para os dentistas, fique à vontade, estamos chegando aqui no fim do nosso programa. Olha, o recado que eu dou para os dentistas é o seguinte, eh, a gente parece, né, que o CRO é só um estorvo, né, muita gente vê isso, porque é um órgão de fiscalização, mas a gente tem pautas muito importantes agora. A gente tem pautas como, cirurgias estéticas faciais, os convênios, credenciamentos, né, que estão com muitos problemas, né, a questão das prescrições odontológicas. Eu já falei do problema da vigilância sanitária e do Código de Defesa do Consumidor, que não estão casando com o que é a realidade. Se a gente não se atentar, a gente vai ter cada vez mais problema.
Então, quando eu falo assim que a chapa para o futuro, né, o nosso slogan é liberdade, ética e responsabilidade. Pode parecer que não, mas mesmo num ambiente como um conselho desse, se a gente não cuidar da nossa liberdade de trabalhar, a gente vai ficar cada vez mais escravo e a vida fica cada vez mais difícil. Então, é o que eu falo para os dentistas. Eu estou aqui para tentar deixar a vida de vocês cada vez mais fácil, né? Para evitar esses problemas que a gente está vendo assolar a nossa classe e tentar lutar contra eles. Legal. César, obrigado mais uma vez você ter aceitado aqui conversar com a gente no X Ideias e Soluções. Espero depois você pode voltar para a gente falar sobre outras coisas também, sobre Vamos conversar sim. sobre política, Isso. sobre a liberdade principalmente, né, Uhum. sobre a nossa experiência e vivência, né, com essas leituras aí do mundo liberal, vamos dizer assim. Exatamente. Obrigado mais uma vez pela sua presença. E você aí que nos assistiu, obrigado pela sua audiência também. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com a sua família, com seus amigos, deixar o seu like aqui no episódio, seu comentário, né? Se você quiser contribuir com alguma coisa que a gente conversou aqui. E o mais importante de tudo, se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, aperta no sininho que está aqui ao lado, você vai receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.